Você provavelmente não sabe fazer uma redação. Ou provavelmente você sabe fazer uma redação, mas você não sabe se essa sua redação ela vai trazer uma nota boa. Ou você não sabe os erros que você está cometendo. Bom, hoje nesse vídeo eu vou tentar trazer algumas coisas que vai tentar clarear sua mente. Vou trazer minha estrutura de texto que eu faço, que atualmente estou numa média de 880, 900 na redação, certo? Bom, o foco do vídeo é mais para o Enem, mas normalmente quem você sabe fazer estrutura boa do Enem vai saber fazer estrutura boa em qualquer vestibular, certo? Então, acompanhe o vídeo aí, vamos nessa. Bom, pessoal, vamos lá, vamos criar uma redação aqui, tá? Qual vai ser o tema da redação? Bom, a redação ela vai ser sobre causas e consequências da estiagem e da seca no Brasil. Eu tô com esse papel aqui que tem os textos base e tal. Não tem nada de cola, tá? Não vou pesquisar nada, vou fazer agora na hora, certo? É, bom, vamos lá. O que você deve fazer quando você se depara com o tema da redação, certo? Primeira coisa, você tem que saber qual que é o comando o que ele está pedindo. Se for medidas, se for caminhos, se for valorização, desafios. Nesse caso aqui seria causas e consequências. Então ele quer que eu fale das causas e das consequências. Bom, primeiramente, para você não errar nas coisas das causas, para falar causas duas vezes, você primeiramente tem que fazer uma lista, né? Então, provavelmente na hora do Enem, você vai ter do Enem de qualquer lugar, tá? Você vai ter um rascunho. Se não tiver um rascunho, você vai ter algum lugar em branco, com certeza, na hora da prova, tá? Vou fazer aqui atrás dos textos base, tá? Vamos lá. Causas da seca. Fazer uma, uma tabela básica, tá? Causas da seca e consequências da seca. Bom, vamos lá. Vamos começar pelas causas da seca. O que causa a seca, cara? Vamos lá. Alterações climáticas, certo? Que causa seca? Alterações climáticas e interferência humana. Pode ser como desmatamento, vou colocar entre parênteses aqui, desmatamento e estratificação, certo? Vamos lá. E consequências da seca? O que causa as consequências da seca? Bom, a seca, ela traz fome, certo? Porque sem água, é, por exemplo, no Mato Grosso, o pessoal sem água, como que vai fazer as plantações? Como é que vai criar um gado? Então o pessoal vai começar a passar fome, como que vai distribuir a comida para o resto do Brasil, certo? É, vai começar uma fome. Qual outra consequência da seca, cara? Agora eu não tô pensando em nada. Nada. Não veio nada na minha cabeça, consequência da seca. Bom, como só veio um, para acelerar o processo, vou usar fome mesmo. Deu duas aqui, eu vou escolher uma. Acho que eu vou colocar a interferência humana, certo? Porque daí eu já penso em questão em culpar a sociedade. Bom, mas por que eu fiz essa tabela? Qual é o motivo de eu fazer a tabela? Existe uma competência que avalia o projeto de texto. O projeto de texto é o quê? Da onde, se as suas teses são originais, se seus argumentos são bons. Então, para você ter isso, você precisa fazer um projeto de texto, entendeu? Bom, vamos lá. Em relação a isso, seca tem a ver com o clima, né? O clima tem a ver com o meio ambiente, então usar o meio ambiente, certo? Ministério do Meio Ambiente como principal agente, tá? Ou, na hora eu decido, Ministério do Meio Ambiente ou a sociedade, tá? A própria sociedade, por causa dessa questão da interferência humana, ou a sociedade, certo? É, bom, quais são o que ele deve fazer para acabar com a seca, né? A sociedade e o Ministério do Meio Ambiente. Bom, aplicabilidade da lei, certo? De lei isso, aplicabilidade da lei. Por quê? Porque ele vai melhorar as leis que já existem, pois é, o desmatamento, existem desmatamentos que são ilegais, certo? Então, com a melhora da aplicabilidade da lei, ou seja, vai aplicar melhor, fiscalizar melhor a lei, é, ela fiscalizar os crimes, né, no caso,
vai diminuir a quantidade de desmatamentos e a estratificação ilegal no Brasil, certo? E isso vai diminuir é, as possíveis causas da seca, tá? É a aplicabilidade da lei e vamos ver é, outra coisa que pode fazer além da aplicabilidade da lei, porque é muito vago a aplicabilidade da lei. É, é, criar áreas de preservação, né? Vamos fazer assim? Criar áreas de preservação. Na verdade, não criar, né? Mas é, é, como que fala? Não é criar, é implementar. Vamos colocar implementar, que seria eles escolherem as áreas, né? Implementar áreas de é, implementar áreas de preservação. E caso eu use a sociedade como agente, eu posso usar a questão da escola, né? Só que a escola, ela é um caso muito delicado quando você vai falar sobre a redação, porque a redação ela quer que você resolva na hora, tipo, no outro dia já dá para fazer aquilo. E o que eu quero fazer, na verdade, é, é resolver é, com a educação, é resolver, tipo, no futuro. Se você cita a escola, é uma coisa meio que vaga, não vai ser algo muito pertinente, certo? Mas a sociedade, cara, além da escola, que a gente pode colocar? Bom, pessoal, eu não consegui pensar em nada na questão da sociedade agora. Tipo, por agora, né? Como eu tô fazendo agora, não tô pesquisando, eu não tô conseguindo pensar em nada. É, bom, vamos começar a fazer então esse texto, certo? Vou ensinar para vocês como que é a estrutura do meu texto, se vocês quiserem pegar para vocês, tá? Eu não vou fazer o texto inteiro, eu só vou mostrar as principais partes. Por exemplo, eu vou falar os repertórios que eu iria usar, é, os conectivos que eu iria usar. Questão de argumento, não irei fazer agora, senão ficaria um vídeo muito demorado. Eu só quero ensinar para vocês como que vocês devem fazer, porque a questão do argumento tem que ser algo seu, entendeu? Tem que ser algo que você pensa sobre o assunto. E na hora não vai ter alguém te ajudando, certo? Então eu só quero te dar um norte de como que você deve encaminhar sua redação para você chegar ali nos 800 mais tranquilamente, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar aqui então a redação, certo? Bom, a primeira coisa, quais são as regras da redação? Não pode usar primeira pessoa e o que vai ajudar você na hora dos corretores olharem a sua redação, certo? Vou falar mais direcionado para o Enem, porque normalmente o que é mais cobrado no Enem, o que mais vale no Enem é a redação, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter um repertório na sua introdução, cara. A introdução, primeiramente, ela serve para quê? Qual é a função da introdução? Como já fala, é introduzir o tema. Você vai apresentar o tema e vai falar suas teses, certo? É, então, vamos lá, vamos fazer isso daqui. Bom, como que você vai fazer isso? Primeiramente, vai colocar um repertório. Que repertório eu colocaria para a seca, certo? Que repertório eu colocar para seca, estiagem, causas e consequências? Vamos lá. Eu começar colocando. Bom, a gente tem vários. A gente tem Os Retirantes, a obra dos Retirantes. A gente tem o livro Vidas Secas. A gente tem o livro 15 da Raquel de Queiroz. Vou colocar esses três, já são três repertórios muito bons, certo? Vamos lá. Vamos colocar aqui no começo Vidas Secas, certo? Vou colocar no livro Vidas Secas. Vidas Secas vai ser entre parênteses, tá? É retratado. É, o que é o livro Vidas Secas? Eu vou contextualizar ele agora, tá? Se você não tiver lido o livro, pesquisa ele, saiba falar sobre os seus repertórios, tá bom? É, é melhor você ler para você ter mais autoridade ao falar, para você ter mais certeza ao falar. Mas se você não tiver lido, por exemplo, Vidas Secas foi um livro que eu não li, cara. Mas eu já escrevi tanto nas minhas redações que eu já sei sobre o que ele se trata e o principal sentido, né, eu diria, do livro, tá? Então eu vou colocar aqui no livro Vidas Secas, vou contextualizar ele. É retratado o processo migratório, tá? É, de uma família no sertão nordestino.
com dificuldades por causa da seca, né? Com dificuldades por causa da seca e da fome. Vamos colocar generalizada, fome generalizada. Pronto, contextualizei. Bom, uma pessoa que não leu Vidas Secas, ela vai olhar assim. No livro Vidas Secas é retratado o processo migratório de uma família no sertão nordestino, certo? Então a pessoa já sabe por onde que passa, com quem que vai passar, com dificuldades por causa da seca, então já sabe mais ou menos qual que vai ser o contexto, vai ser com dificuldades por causa da seca e da fome generalizada. Pronto, se a pessoa não lê o livro, pelo menos ela já vai saber do que está se tratando, certo? E o que, que tem a ver com o tema? Bom, causas e consequências da seca e da estiagem, com dificuldades por causa da seca e da fome generalizada. É o que a seca que causou, né, a fome generalizada naquele período, certo? Relembrando, eu vou só dar um norte para vocês de como deveria ser feito. Então, é o que? Repertório, certo? Você já escreve um repertório, você vai escrever a contextualização do repertório, certo? Depois disso, você põe no conectivo, ponto conectivo, depois da contextualização. Então, vamos lá, vou colocar, como é uma obra, vou colocar nesse contexto, tá? Nesse contexto. Depois de todo conectivo tem uma vírgula, pessoal. Pode colocar vírgula depois de todo conectivo, vai ser muito mais difícil você errar a vírgula no seu texto. Bom, nesse contexto, aí o que, que eu faço? Eu repito o título. Qual que é o título? As consequências, não, as causas e consequências. Cadê o meu texto? Ah, tá aqui. Tá aqui atrás. As causas e consequências da estiagem e da seca no Brasil. E consequências da estiagem e da seca no Brasil, certo? Aí eu vou colocar o quê? As causas, eu vou colocar o título, eu vou colocar pertinente ou é, considerado uma problemática, certo? Nesse caso eu vou colocar pertinente, tá? Aí eu errei aqui, tá? É pertinente. Aí eu vou explicar o porquê que isso é pertinente. Por que as causas e consequências da estiagem e da seca no Brasil é pertinente no Brasil? Visto que, vou colocar visto que porque vai criar uma oração subordinada que os corretores também avaliam, tá? Então é sempre isso. Repertório, é, repertório, contextualização. Vem um conectivo, a vírgula, o título, e aí eu vou falar que aquele título, então vamos lá, desafios da valorização de Tananã acontece. Eu vou falar que acontece aquilo, tá? Eu vou falar que aquilo existe, vou falar que aquilo é um problema, e aí eu vou explicar o problema com o conectivo visto que é um conectivo intraparagrafal que fica no meio do parágrafo, tá? Então, visto que, porque traz uma ideia de consequência, pode substituir por pois, uma vez que. Então, é muito importante você estudar esses conectivos interparagrafais. Então, eu vou colocar as causas e consequências da estiagem da seca no Brasil é pertinente, visto que criam ou sintetizam, né, situações deploráveis para dar um sentido, para já colocar meio que uma crítica, né, uma uma frase com sentido crítico, deploráveis, com falta ou ausência, tá? Vou colocar com falta de alimentos. A partir das ausências de chuvas, certo? Aqui deu 6 linhas, então vai até 8, tá? 8 fica perfeito. Então até 8 linhas fica perfeito o primeiro parágrafo. Bom, nesse caso aqui eu coloquei a minha opinião, tá bom? Coloquei a minha opinião sobre o porquê que aquilo acontece, o porquê que aquilo existe, porquê que aquilo é pertinente, tá bom?
Depois eu coloco um ponto, vou colocar o próximo período, e aí eu vou colocar um conectivo de conclusão. Então, dessa forma, dessa maneira, desse modo, eu sempre coloco dessa forma no primeiro parágrafo, dessa maneira no segundo parágrafo, dessa forma no, no ou desse modo no terceiro parágrafo, tá bom? Devido a, eu sempre coloco devido a, certo? Normalmente tem crase depois desse devido, então devido a, aí depende da palavra. Se ela for masculina, então tem que saber as regras de crase. Se for masculina, não vai ter crase. Se for feminina, vai ter crase. Devido, como é plural, nesse caso nem vai ter crase, tá? Devido aos desmatamentos, né? Posso colocar interferência humana, vou colocar devido aos desmatamentos que a gente colocou aqui no projeto de texto, tá? Devido aos desmatamentos, sintetiza, né? Cria, né? Como eu já usei cria, eu vou colocar sintetiza um ambiente mais seco, certo? Trazendo a seca. Um ambiente mais seco, que é uma afirmação, né? Porque realmente, quando você tem muito desmatamento, o ambiente acaba ficando mais seco devido ao fogo e a fumaça no ar. Mais seco, que constrói as consequências. Eu vou falar quais são as consequências como segunda tese, tá? Como as consequências, vírgula, como a fome. Eu só coloquei fome, né? Eu posso colocar pobreza turística também, é verdade, né? E a pobreza turística, eu vou só acrescentar, mas eu vou falar mais da fome. Na verdade, eu vou colocar pobreza turística. Não, não, eu não vou colocar pobreza turística porque daí eu só falo desmatamento e da fome, certo? É a fome. Como a fome nos lares brasileiros, vou colocar assim, tá? Brasileiros, certo? Então acabou a introdução. Foi coisa rápida, entendeu? Fiz na hora, coisa rápida, a introdução. Bom, pessoal, vamos começar o segundo parágrafo aqui agora. A gente tem que falar sobre os desmatamentos, porque acho que é a tese 1, foi a primeira coisa que eu falei. E o desmatamento tem relação com as causas, certo? Então, vamos lá. Eu sempre começo o segundo parágrafo nesse sentido, com nesse sentido, tá? Nesse sentido, vírgula, pronto. Coloca a vírgula e vou citar o filme Rio, porque o filme Rio tem a ver com o desmatamento na floresta amazônica, certo? Causando a extinção dos animais. Só que nesse caso que eu vou falar, é, no filme Rio, certo? Retrata não, porque eu já usei retrata, mas tipo, a, destaca, como é que eu posso falar? O desmatamento e suas consequências, certo? E suas consequências para a natureza. Ponto. Contextualizei já. Falei que o desmatamento ele causa consequências. Agora eu vou explicar essas consequências. Ponto. Vou colocar fora da ficção, certo? Então vou ter. Eu já tinha escrito aqui, né? Bom, pessoal, aí você depois vai colocar fora da ficção, vírgula. O desmatamento sintetiza um ambiente mais seco, vírgula, uma vez que. Então é meio que isso vai fazer depois da sua contextualização do repertório do desenvolvimento 1. Então, vamos lá. Coloca fora da ficção, que é o conectivo, para iniciar o período, vírgula. Aí você vai colocar a primeira tese. Você vai repetir a primeira tese. Qual que é a primeira tese que eu falei? Devido aos desmatamentos, sintetiza um ambiente mais seco que constrói as consequências. Então, tira esse que constrói as consequências, vai colocar desmatamentos sintetizam um ambiente mais seco, vírgula. E o que você vai colocar? Uma vez que é outro conectivo intraparágrafo, para começar o seu argumento. Então, vamos lá. Devido aos desmatamentos, sintetizam um ambiente mais seco. Então, por quê? Por que o desmatamento ele sintetiza um ambiente mais seco? Pois ele vai tirar as árvores, vai tirar as plantas e vai diminuir a quantidade de evapotranspiração no ambiente, certo? Diminuindo, reduzindo não, que reduza a quantidade de chuvas e aumentam a estiagem naquele local. Dessa forma, aí você vai lá e coloca ponto, dessa forma,
que daí, não, dessa forma eu já usei no outro parágrafo, dessa maneira, tá? Desculpa. Dessa maneira, vírgula, porque é outro período e é um conectivo. Então, vírgula, e aí você vai colocar. Você falou que diminui a quantidade de chuvas, e aí você vai falar um pouco das consequências agora. No final desse parágrafo você fala das consequências. Por exemplo, diminui, aumentam a estiagem, certo? Que afeta os lares das famílias brasileiras ao, ao diminuir os alimentos e cria-se um ambiente hostil e pauperizado ou um ambiente precarizado, um ambiente precário, né? Então isso daí e acaba o seu desenvolvimento 2 ou desenvolvimento 1, certo? Agora, pessoal, a gente vai para o desenvolvimento 2, que é coisa fácil, coisa simples, coisa rápida, certo? Como você já falou das causas, que é o mais difícil, vai falar das consequências, pô. E consequências todo mundo sabe o que acontece. A gente já começa aqui, ó. Vamos dizer que aquilo lá tudo já tinha dado isso daqui, certo? Do 9 vai até o 16 aí, dando umas 7 linhas, a gente começa o terceiro parágrafo com outro sim, certo? Que é outro conectivo, você raramente vai usar no meio do parágrafo, coloca outro sim, vírgula, acabou. Já foi o conectivo do segundo desenvolvimento. Você põe outro repertório. Bom, coloquei rio no parágrafo do desenvolvimento 1 e eu coloquei vidas secas. Bom, e eu tava falando sobre a fome, certo? Então, eu posso usar a obra Os Retirantes, que daí vai dar uma variabilidade dos repertórios também, que eu usei um filme, um livro, e agora eu vou usar uma obra artística, que é Os Retirantes, que é do Cândido Portinari, se eu não me engano, Os Retirantes. Na obra, Os Retirantes, Os Retirantes entre aspas, tá? Para vocês não, por causa que é o nome da obra, certo? Aí eu vou colocar o quê? Já usei destaca, né? Já usei retrata e eu vou colocar mostra nessa daqui, vou colocar é, mostrado, né? Vou colocar é mostrado para ficar com a regência certa. É mostrado na obra Os Retirantes, é mostrado a situação de uma família que está fugindo. Não, que foge, né? Por que eu não tô usando indo, endo, ando? Por causa da questão do gerundismo, tá, pessoal? Gerundismo tira ponto na prova do Enem. É, mostrar, por causa que é um vício de linguagem, tá, pessoal? É mostrada a situação de uma família que foge, tá? Que foge da seca generalizada, não. Da seca na Caatinga, pode ser? Se eu não me engano, acho que é isso a obra, tá? Não é muito bem o contexto da obra, mas eu sei que é sobre isso. Na Caatinga. Pronto, contextualizei a obra, cara. Agora o que, que você vai fazer? O que você vai fazer? Que a gente fez no primeiro? Vai repetir a segunda tese. Por que, que eu falei na segunda tese? Que como consequência, é, a fome é presente nos vários brasileiros. Então vamos colocar. Nesse contexto eu já usei, né? Vamos colocar sob essa ótica, certo? Sob essa ótica, vírgula, por causa que é um conectivo. Sob essa ótica, vai repetir agora, pô. Vai fazer a mesma coisa. A fome, a fome por causa da seca, ou você coloca sob essa ótica, a seca, né? Você pode colocar sob essa ótica, a seca traz a fome para os lares brasileiros. Porque é verdade, pô. Sem água, com falta d'água, você vai produzir comida como? Você vai produzir animais para bater como? Não, não vai, cara. Você não vai. Você não vai. Então pronto. Já colocou aqui.
A seca traz a fome para os lares brasileiros. Vírgula, já que. E agora você põe seus argumentos, pô. É isso. É, a fome. A seca traz a fome para os lares brasileiros, já que os alimentos, a produção de gado, ela é reduzida, então vai aparecer a fome nos lares brasileiros. Bom, como você já vai ter colocado, então vamos lá, vou sintetizar para vocês. A seca traz a fome para os lares brasileiros, já que é, sem água, você coloca lá que mitigará, sem água mitigará não, né? Mas pode diminuir, sem água diminuirá é, a produção de alimentos, e animais, produção de alimentos e animais para consumo. Pronto, cara, ponto. E aí você já põe mais um desse modo para o outro período, certo? Vírgula, porque, vamos lá, depois de todo o conectivo vai ter uma vírgula. Desse modo, vírgula. E você vai continuar seu argumento. Você vai colocar o quê? Desse modo, torna-se um, torna-se incontestável as consequências da estiagem e da seca. Aí você põe pois, não sintetiza, constrói, cria, já usei tudo, né, cara? Mas vamos colocar constrói porque eu usei menos vezes. Pois constrói, é, como é que é? Pois constrói dificuldades e uma região lamentável. Vamos colocar uma região lamentável. Ou seja, tá dando 17, 24, vai dar 7 linhas. Ou seja, sem qualidade de vida. Pronto, colocou já a sua crítica aqui, cara. Aí você vai ter mais 5 linhas, pô. Putz, pior que agora ferrou, hein, pessoal. Mas 5 linhas dá pra fazer um parágrafo de conclusão bom. Bom, galera, vamos terminar esse texto agora, tá? Vamos lá. Todo parágrafo de conclusão começa com portanto. Cara, não inventa. Portanto, vírgula. Não inventa, é só isso. Portanto, vírgula. Vamos lá. Para mitigar, aí você vai repetir, vai fazer um tópico frasal, tá? O tópico frasal é meio que repetir os seus argumentos, repetir o título e falar o que tem que acontecer. Então vamos lá. Para mitigar, o que eu faço? Repito o título. Eu vou sintetizar tudo no final para vocês, tá? Vou mostrar para vocês como que é a minha estrutura realmente, tá? Então, portanto, para mitigar, qual que é o texto, cara? Qual que é o título? Eu sempre esqueço, cara. As causas e consequências aí da estiagem, aí você vai colocar o título. Vou colocar aqui só para vocês saberem que vai dar em 5 linhas. Da estiagem da seca no Brasil. Aí você vai colocar, para mitigar as causas e consequências da estiagem na seca no Brasil, vírgula. Fez o top frasal? Põe vírgula, cara. Acabou. Não precisa por ponto, põe vírgula. Acabou. É necessário. Não, você coloca o ministério, né? O ministério. Você já fez no projeto de texto que o ministério vai fazer as coisas, né, cara? Aqui, tá tudo aqui que a gente fez no começo do vídeo. O Ministério do Meio Ambiente, você vai mandar ele fazer o quê? Vai usar deve. Você vai usar a palavra deve. Por quê? Porque vai dar o sentido. Você já vai ter colocado. Você vai colocar. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. A partir dos 5 elementos, cada elemento ele vai ter uma palavra-chave. E daí você vai conseguir ter os 5 elementos. Então vamos lá. O Ministério do Meio Ambiente, eu não gosto de detalhar o agente, tá?
porque eu não sei detalhar direito. Então eu tenho muito medo de fazer e não ser contado como detalhamento. Mas eu vou tentar colocar o Ministério do Meio Ambiente, vírgula, porque o detalhamento sempre tem que estar entre vírgulas. O Ministério do Meio Ambiente, principal agente responsável pelo cuidado das florestas brasileiras, vou colocar bem assim. Vou colocar bem assim, principal agente responsável pelo cuidado das florestas brasileiras. Vamos colocar desse jeito que já vou ter detalhado. Fechou a vírgula aqui, entendeu? Porque vai virar um aposto explicativo, certo? O Ministério do Meio Ambiente, principal agente responsável pelo cuidado das florestas brasileiras, deve. Então já coloquei o detalhamento. Deve, já vai ser a ação, certo? O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a ação, ou eu tenho que ter o agente, que foi o Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho que ter a ação, já coloquei o deve, vai ter ação. Eu preciso do meio modo, certo? Vou mostrar para vocês o que você tem que usar para ter o meio modo. O efeito que aquela ação vai causar e o detalhamento. Já foram três, pô, só com isso. Ministério do Meio Ambiente, principal agente responsável pelo cuidado das florestas brasileiras, deve. Deve o quê? Eu vou falar a ação agora. Deve, o que a gente já colocado? Melhorar a aplicabilidade da lei. Habilidade da lei e implementar áreas de preservação. A gente colocou essas duas ações, né? Certo? Vírgula. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu já coloquei a ação, já coloquei o agente, já coloquei o detalhamento. O que eu vou fazer agora? Colocar o meio modo. Eu vou colocar o quê? Por meio. Quando eu coloco por meio, já vai dar isso daí, entendeu? Por meio, deve melhorar a aplicabilidade da lei e implementar a preservação. Mas como que eles vão fazer isso? Por meio de que eles vão melhorar a aplicabilidade da lei e implementar a preservação? Por meio da qualificação, não, da qualificação dos agentes de segurança ambiental, certo? Pronto, já coloquei. Afim, vou colocar afim. Por que eu vou colocar afim? Para dar o efeito, pô. Quando eu colocar afim, vai dar o efeito, acabou. Afim, o que vai acontecer com isso daqui? A fim de reduzir os desmatamentos ilegais, que é a principal causa que eu coloquei no meu texto, certo? Ilegais. Ainda vai faltar uma linha, cara. E ficou tudo completo. Ponto. E eu vou colocar assim. Ou logo, eu vou colocar logo. Posso ter colocado aqui, né? Logo. Logo. Vírgula, porque é um conectivo. A seca e as estiagens serão menos presentes. Serão reduzidas, não. Serão mitigadas. Vou colocar mitigadas no Brasil. Acabou, cara. Tá vendo como é fácil fazer uma redação? Cara, é coisa fácil fazer uma redação. Isso daqui, pô, se isso daqui não for 800 mais, eu me taco da janela. Sinceramente. Eu pulo de um pé da face. Sem condições, entendeu? É mais ou menos assim, tá? Eu faço as minhas redações. Eu faço um projeto de texto, eu vou seguindo ele do meio ao fim. Outra coisa, questão dos repertórios. Cara, pega uns 3 repertórios por eixo temático aí e vai neles, entendeu? E tenta saber contextualizar muito bem, daí isso vai te salvar muito na hora de fazer qualquer tema, tá bom? Hoje em dia eu sinto muita dificuldade de fazer temas da saúde, sobre velhos, idosos, né? Sobre etarismo e tal. Meio ambiente eu tenho muita dificuldade, mas como foi sobre seca, eu tenho uns bons repertórios, que foi os retirantes, o 15, que eu nem citei da Raquel de Queiroz falar sobre isso.
vidas secas, e eu usei também o rio, né, por causa do desmatamento. Então tem algumas coisas que até que dá para se virar. Bom, pessoal, aqui vai estar a síntese dentro da minha estrutura, certinho, se quiser tirar um print aí, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, vai nos comentários aí, fala o que você achou, me dá umas dicas aí, que eu também sou estudante, eu também quero aprender. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.